No ar mais um Tabela Carioca aqui pela Rádio Ativo. Eu sou o William Faria e hoje teremos um programa especial. Falaremos sobre os desafios das mulheres no esporte. Para isso trouxemos 4 convidadas e temos aqui nossos habituais comentaristas. O Leonardo Diegues está conosco. Tudo bem, Léo? Tudo bem, feliz pela vitória de ontem, suada. Um jogo muito engraçado do Vasco ontem. Engraçado, o Sérgio Malandro participou do jogo? Quase isso, cara. O Vasco quase fez o Sérgio Malandro lá. Exatamente. Então. A Leda Costa, mais uma vez conosco. Tudo bem, Leda? Boa noite. Boa noite, tudo bem. Feliz de estar aqui de volta. Muito obrigado. Estamos com a repórter dos canais Esporte Interativo aqui, a Aline Nastari. Aline, muito obrigado pela presença e seja bem-vinda ao Tabela Carioca. Tudo bem? Tudo bem, obrigada a vocês pelo convite. É sempre um prazer, principalmente para falar de mulheres no esporte. Eu costumo dizer que sempre, quanto mais juntas a gente tiver, mais fortes seremos. E aqui hoje somos muitas, um prazer enorme. Maioria hoje, né? E estamos também com as meninas do Mulheres da Arquibancada. Vou pedir para elas se apresentarem e falarem um pouco já da página e do projeto. E fiquem à vontade. Boa noite, sejam bem-vindas. Boa noite, meu nome é Cristiane, essa é a Jenny. O Mulheres de Arquibancada, ele surgiu inicialmente uma ideia, uma conversa informal no bar para discutir entre mulher, machismo, futebol, e acabou tomando uma proporção muito grande, porque outras meninas de outros estados quiseram participar, e aí quando a gente viu, tinha 50, 100, 150 meninas querendo participar, e o bar ficou pequeno. E aí a gente realizou o primeiro encontro nacional de mulheres de arquibancada no Museu do Pacaembu, no Museu do Futebol no Pacaembu ano passado, no dia 10 de junho de 2017. E de lá para cá a gente vem fazendo ações no país inteiro contra o machismo na arquibancada, que é o ponto principal do movimento. Só pedir para mostrar a camisa, por favor. Essa camisa é vendida? Sim, consegue pelo nosso site. Pode dar o endereço, por favor? Na página. Na Facebook mesmo, né? Isso. Só entrar em contato com vocês. Entrar em contato que a gente manda, tudo direitinho, em qualquer lugar do Brasil. Então é isso. Eu já peço para que as pessoas que estão participando na live para mandar perguntas. Estamos ao vivo no Facebook, como de hábito. Tabela Carioca no Facebook. Também estamos lá no Twitter. Eu estou acompanhando aqui todas as pessoas que estão nos acompanhando pelo Twitter. Então fiquem à vontade para participar do programa. Eu já quero começar fazendo pergunta aqui para a Aline, que já está há um bom tempo trabalhando num canal de televisão que fala de esportes 24 horas por dia. Um canal que ganhou muita relevância, praticamente começaram do nada e foram construindo uma história. E hoje em dia são as detentores da Liga dos Campeões e a partir do ano que vem de alguns jogos do Campeonato Brasileiro. Você consegue sentir um pouco da diferença de tratamento dos dirigentes e jogadores com relação a mulheres e homens jornalistas? Certamente. Eu tenho 7 anos no esporte interativo. Eu passei a ser repórter quando um pouquinho menos de um ano que eu estava lá. Então eu falo que eu não tenho tanto tempo de carreira, mas já tenho um tempo vivendo isso para conseguir entender as coisas que acabam esbarrando aí no nosso dia a dia. E eu sempre toco nesse ponto de ser mulher, porque já tiveram algumas situações comigo principalmente, de, por exemplo, o dirigente mandar mensagem falando de marcar um jantar. O que você faz porque você é mulher? Você não vai, porque você sabe que a intenção dele é outra. Mas tenho vários amigos meus que estão no dia a dia, que são ali que estão no mesmo meio que eu, e recebem a mensagem com outro tipo de intenção. Certamente não é fácil. Mas eu posso dizer que desde que eu comecei até hoje, eu vejo de uma maneira diferente. Eu vejo que as pessoas que estão ao nosso redor já conseguem perceber que existe competência, existe muito trabalho, existe muita dedicação, assim como os homens também. Então, aos pouquinhos, a gente está conseguindo destruir algumas barreiras. A gente está conseguindo ver mais mulheres nesse meio, participando disso tudo. Só que a gente ainda tem muita coisa para passar. Eu sempre falo, para pensar quantos homens que não são esteticamente muito bonitos ou que não são magros e você vê na televisão. Uma infinidade. Mulheres. Quase nenhuma. Isso é um ponto interessante, porque há algumas semanas saiu em uma agência, até não tenho o nome da agência aqui, a Blue Moon KN, um relatório não, mas um informativo
dizendo que os canais Fox Sports iriam buscar uma narradora. E isso também saiu com o Esporte Interativo. E nos 2 anúncios estavam pedindo fotos de rosto, e no caso do Fox Sports, foto de corpo também. Eu gostaria de saber como isso repercutiu para vocês lá dentro do Esporte Interativo, vocês que são mulheres. Primeiro, se isso foi verdade, e segundo, se foi verdade, como repercutiu isso lá dentro. Pra ser bem sincero, o que repercutiu lá dentro e de maneira negativa foi o que aconteceu no outro canal. A narradora é um reality show que vai escolher uma narradora mulher, obviamente, e lá dentro a gente, até o colocado era isso. Poxa, vocês estão vendo a polêmica que está tendo no entorno do canal feminino, que parece que vai ser um canal, né, com muitas mulheres, é o que a gente ouve falar em relação ao Fox Sports. Lá dentro, pra narradora, eu até fui pega de surpresa. Acho que não tem essa exigência de foto de corpo que eles na Fox Sports estavam... A Fox desmentiu tudo, falou que não abriu nenhum processo ainda e não pensa nisso, mas... Isso repercutiu durante o dia inteiro, foi impressionante. No Twitter, então... Não, isso repercutiu, obviamente, lá dentro nesse nível de discussão, né? De, olha só, o que eles estão pedindo. Mas eu não ouvi em momento nenhum, e também posso estar sendo um fato que eu não conheço, né? Que eu desconheço, pode estar acontecendo. Mas eu não ouvi dizer que também estava acontecendo lá na narradora. A narradora até, quem está levando o projeto é a Tainá Espinosa, ela que vai ser a apresentadora. E ela, pra gente, ela é um exemplo muito grande de que é competência, a gente tem a mesma capacidade que eles. A Tainá senta na bancada do Jogando em Casa e, como a gente brinca, ela vai pro pau. Ela discute de frente com todos eles e todo mundo respeita muito a Tainá lá dentro por ela ser boa no que ela faz, e não por ela ser mulher, por ela ser homem. Então, eu acho que é uma figura muito importante, uma figura muito legal pra estar levando esse projeto de uma narradora. Eu gostaria também de saber das meninas, das mulheres da arquibancada, as principais pautas e reivindicações de vocês. Vocês podem responder pra gente? Então, a igualdade e o respeito, porque infelizmente igualdade não existe. A gente tira como exemplo as torcidas São Paulo, algumas delas, a mulher é proibida de tocar numa bandeira, de tocar uma bateria pelo fato de ser mulher. Então, assim, ainda está muito desnível em relação a essa igualdade na arquibancada. E a gente levantou a pauta exatamente combater esse tipo de machismo. As piadinhas, o assédio. Me diz aí, qual é o nome dos jogadores do seu time? Me fala o elenco principal. Então, assim, é uma coisa ridícula. O famoso impedimento, né? Me explica o que é impedimento. Entendeu? Então, entendi. Assim, e o melhor é que também tem muito homem que não sabe, tá? Vamos combinar, então, né? Assim, a gente tenta, a todo momento, a gente sabe que é um trabalho muito difícil, lento, árduo. A gente não pretende mudar isso da noite pro dia, mas a gente tinha que começar. E a gente não pretende parar, para ter um futuro melhor para outras meninas que vão frequentar. Antes de colocar a Leda na conversa, eu gostaria de saber de vocês se vocês incentivam essas mulheres que fazem parte do movimento a irem aos jogos e a estarem dentro desses ambientes de torcidas organizadas, ou você pede para elas irem, assim, no movimento próprio, só elas e separadas desses movimentos? Não. Muitas ali são de organizada, sim. Inclusive, a gente tenta mostrar um outro lado para essas pessoas que... todo mundo adora estampar o jornal e falar, olha que festa bonita. Mas a festa bonita começou às 6 horas da manhã com um jogo de 10 da noite. Então, assim, quem são as pessoas que fizeram a festa bonita? São os torcedores. Então, a gente mostra todo esse trabalho. É tudo misturado. Não só as meninas organizadas, mas as meninas que vão com a família, as que vão sozinha. O movimento ele é para todas as mulheres que gostam e vivem de arquibancada. E o bom é que aqui a gente tem uma jornalista que trabalha já, tem as meninas que trabalham com internet, e tem a Leda que dá aula aqui de jornalismo esportivo aqui na Unicarioca. Leda, você já sofreu algum tipo de um olhar estranho por você ser mulher e dar aula de jornalismo esportivo? Há um estranhamento? Não. Não? Não. Então, fica à vontade para perguntar também algum questionamento que você queira fazer, por favor, Leda. Um questionamento, eu queria fazer um comentário, assim. É interessante, assim, que essa questão do jornalismo, o jornalismo esportivo, o jornalismo de modo geral, sempre de algum modo contribuiu para vários estereótipos em relação à mulher. Ele tem essa dupla face, né? Agora o jornalismo tem que ser aberto para a entrada das mulheres, o jornalismo esportivo tem que ser aberto também para a entrada das mulheres, mas eu trabalho muito com a questão da representação da imprensa, das jogadoras de futebol especialmente. E, sobretudo na década de 90, o jornalismo fez um grande desserviço
a presença da mulher nos esportes. Então, mas eu acho que hoje em dia isso tem mudado bastante, porque tem mais mulheres que trabalham, né? Tem mais mulheres que assistem, e existe também em torno disso todo um movimento de feministas ou vinculadas às minorias. Não é só uma questão esportiva. Isso é importante que se entenda, né? O esporte não pode ser pensado só a partir dele mesmo, tá? Vinculado a vários aspectos da sociedade. E uma das demandas importantes da sociedade é o lugar da mulher na sociedade nova hoje, que reivindica que uma participação mais igualitária, mais ativa, mais... enfim. E é curioso que às vezes a gente acha que o futebol vai funcionar como uma ilha, né? Um lugar onde preconceitos não vão existir, onde a violência não vai existir. Isso é uma bobagem. E assim, o futebol apenas replica o que a sociedade tem de melhor e de pior, né? Não diria que replica, porque às vezes ressignifica, aquilo vai de outro modo. Mas é um diálogo constante. O machismo que existe nas arquibancadas, nos cânticos das torcidas, que muitas mulheres também cantam. Eu acho que seria interessante as mulheres pararem de reproduzir certos cânticos extremamente homofóbicos e sexistas. Às vezes são piorados em relação à realidade, porque se acredita que no Estado você pode fazer de tudo. Mas dialogam frontalmente com questões que também fazem parte da sociedade: racismo, homofobia, sexismo, né? Eu acho que os esportes, o que me preocupa muito nos esportes é que existe uma imagem nele de uma democracia, mas se você parar para ver, é um dos últimos espaços onde tem se aberto oportunidade para questões pontuais da sociedade, em que a sociedade já de algum modo convive melhor e o esporte continua a bater. Tivemos um transexual ontem na festa do Oscar, já tivemos transexual em várias novelas. A Tiffany continua sofrendo, porque o esporte, infelizmente, eu faço nas minhas aulas de jornalismo esportivo, ele não é esse mar de democracia que pintam dele. A começar pelo próprio fato de que pouquíssimas pessoas são esportistas. Por quê? É um mundo feito para poucos mesmo. E eu lamento muito que o objeto que eu ame tanto, às vezes eu odeio muito também. Vamos seguir aqui. A Larissa Peixoto, Leda, te mandou um questionamento aqui. A Larissa, que trabalhou aqui conosco e foi orientada pela Leda Costa no seu trabalho de conclusão de curso. Ela está perguntando se você sabia que no último período existiram muitos comentários positivos de alunas que se interessaram por jornalismo esportivo após você dar aula, sabendo que você dava aula. Não só sabendo que eu dou aula, mas sabendo também da possibilidade do esporte poder dialogar com assuntos importantes, como foi o caso da Larissa, uma excelente orientanda. A gente fez um trabalho, a Larissa fez um trabalho maravilhoso. Eu orientei semestre passado uma menina falando de jornalismo esportivo, a Dani Barcelar, e esse semestre orientando outra. Eu acho que isso em grande medida vem da vontade que eu tenho de mostrar que o esporte não é só esporte. Você pode falar de política, raça, de vários aspectos importantes, globalização, passando pelo esporte. Eu tenho certo receio quando o jornalismo esportivo, mas sobretudo em nível de pesquisa, se banaliza o esporte. Léo? Eu queria fazer uma pergunta para a Aline, porque assim, eu costumo acompanhar os programas esportivos, as discussões no Twitter, nas redes sociais. E eu vejo muita gente ainda com aquele pensamento de que a mulher falando de jornalismo esportivo, de futebol, não passa credibilidade, não podemos confiar. Você consegue perceber isso ainda? Isso é muito forte ainda, está diminuindo. Foi o que eu disse no começo. Para mim, especificamente, eu sinto uma diferença, mas existe uma diferença, eu acho, muito em relação ao veículo. O esporte interativo, como vocês disseram aqui, ele é um veículo novo, ele começou há 11 anos, eu tô lá há 7. Então, no início, ele tinha uma credibilidade no mercado, o mercado olhava para ele de uma forma muito diferente do que olha hoje. Depois que comprou a Liga dos Campeões, depois que vai ter direito do Brasileirão, as pessoas olham de maneira diferente. E, de certa forma, a gente começa a ser um pouco embasado por essa credibilidade. Então, pra gente, por consequência, a coisa muda um pouquinho também. Mas eu vejo que eu tenho muitas amigas que eu sigo e que a gente
acompanha no dia a dia, a gente vê que não é exatamente a mesma coisa. Não é exatamente... Se eu coloco no meu Twitter uma informação, algo que está acontecendo, as pessoas aceitam de uma maneira completamente diferente se for uma opinião. Quando é uma opinião, de fato, a recepção não é igual. Mas tem muita gente que é muito mais esclarecida, tem muita gente que hoje em dia já consegue olhar de maneira diferente. E aí é engraçado, porque as pessoas às vezes comentam: pô, foi o melhor comentário que eu ouvi, nananã. E aí você sempre faz um comentário: e mesmo sendo mulher não tem problema, né? Tem que citar ali que você é mulher, tem que trazer esse ponto também. Mas eu, graças a Deus, eu vejo uma evolução muito grande de quando eu comecei pra hoje e sinto bem menos isso. O Cleverson Berry chegou aqui, tá um pouquinho suado. Tudo bem, Cleverson? Boa noite. Tudo bom, isso é culpa do transporte alternativo. Então, já que o Cleverson chegou, vamos começar a falar um pouquinho da rodada. No sábado tivemos clássico aqui no Rio de Janeiro. O Flamengo enfrentou o Botafogo como mandante no estádio Newton Santos e venceu por 1-0. Jogo com bastante polêmica, Cleverson. Bastante polêmica, né? Eu vi pelos tweets aqui do garotão da mesa que não gostou muito da arbitragem. Eu acho que eu não estou sozinho nessa, né? Vamos ser sinceros. O Flamengo foi muito beneficiado. O árbitro, o bandeirinha, estava muito mal colocado, muito mal. Um fato curioso pode completar. É que tivemos árbitros de vídeo, mas ele funcionou em off. Não pode usar. Mas a International Board aprovou no sábado mesmo, mas Mas não está aprovado pela federação e pelo Campeonato Carioca. Como de off. O Campeonato Carioca geralmente não costuma dar muita atenção, né? Porque começou com 6 alterações e no meio, acho que não pode dar 6 alterações, então vamos mudar. Começou com 15 no banco. Exatamente. Tivemos árbitro de vídeo de off, como a Aline aqui esclareceu, não pode ser usado. Na segunda etapa, os árbitros já entraram muito pressionados com o erro de arbitragem. Tanto eu acho que foi no gol do Botafogo, do Chiesa, que deram impedimento, foi muito mais sorte do que benemérito do árbitro, porque centímetros ali poderia, se desse o gol, seria, tá igual, mas ali é muito difícil. A gente também tem que ver a capacidade humana também ali. O do Rodolfo não, o Rodolfo tava muito na frente. O Rodolfo tava quase meio corpo à frente, além do braço. Tava quase meio corpo. O árbitro tava a linha aqui, o árbitro tava o árbitro tava na linha de defesa do Botafogo, no caso. O Rodolfo tava bem à frente, então foi um erro gritante. E aqui pelo assunto, eu tenho certeza, eu tava até pensando quando saiu a pauta do programa, que se fosse uma mulher na condição do bandeirinha, a repercussão seria gigantesca. Isso é interessante que você falou, que a Lívia acabou de comentar aqui com a gente na nossa live. A Lívia Silva, que participou semana passada, está participando de novo. Ela postou o seguinte: hoje está muito melhor para nós mulheres que frequentamos a arquibancada. Vejo isso nos jogos de futebol e basquete, mas as piadinhas ainda existem e muitas das vezes apoiadas por outras mulheres. É triste ver isso na arquibancada, as mulheres apoiando xingamento a outras mulheres, principalmente as bandeirinhas, como é no caso do futebol. E tem um caso emblemático do Botafogo, né, 2007, com a Ana Paula de Oliveira. Sim, aquele lance que foi totalmente repercutido por ser mulher, porque isso acontece, não diria o tempo todo, mas rotineiramente. E também temos o caso também da Gandula, né? Da Gandula com o Botafogo, porque Fernanda, o mesmo lance, ele se repercute no futebol o tempo todo. No jogo do Flamengo, o que o treinador do Botafogo reclamou da reposição de bola foi algo que o juiz precisou interferir no jogo para que fosse feita a reposição de uma forma igual. Então, pelo fato dela ser mulher e repor mais rápido, e isso no futebol, a mulher é feita totalmente como de lado, não diria de lado, mas é como se fosse um elefante branco em campo, entendeu?
E sempre que tem algo que rotineiramente acontece, mas quando o destaque é uma mulher, a repercussão é bem maior. A Larissa Peixoto tá aqui pedindo pra você comentar, Léo, sobre as expulsões do segundo tempo, cartão vermelho pro Vinícius Júnior. Tá, calma aí. Antes O Vinícius Júnior que tá envolvido numa série de discussões com o Botafogo. É impressionante como o Botafogo pegou uma raiva dele, né? Acho que vai ser igual pessoal, o Botafogo. Não, mas o Vinícius Júnior tem até uma discussão interessante. Eu não sei se é exatamente pelo Botafogo. Eu sinto muito como o futebol brasileiro e o futebol carioca, como trata essas novas pérolas que nascem, os novos craques, né? Como a gente trata, como a gente pressiona eles. Por isso que depois a gente reclama, pô, o cara foi embora. Mas não, a gente não trata bem o cara quando tá aqui, sabe? É uma pressão que ele vive o tempo inteiro. Se ele não tá jogando, coloca o Vinícius Júnior. Se ele tá jogando, é porque ele tá fazendo tudo errado. E aí é uma pressão muito grande, e o clube blinda o jogador, né? E acho que tem muito disso, né? Tem muito da responsabilidade de fora pra dentro em cima dele. E também um pouquinho da ofensa que a gente sente por um garoto de 17 anos vale mais de 150 milhões, né? A gente se sente um pouco ofendido por isso. Até questão de, o Flamengo tá perdendo, coloca ele no segundo tempo que ele resolve. A pessoa pensa assim. Também não é assim, né? Eu vou ser sincero, eu só vi o lance uma vez. Eu não acho que ele escorregou. Você acha que ele escorregou? Eu acho que não, ele certamente escorregou. Ele escorregou, mas certamente ele escorregou, mas o lance em si foi para cartão vermelho. O juiz estava totalmente pressionado, muitos cartões amarelos o jogo todo. Os jogadores reclamavam que não poderia chegar no juiz, que o juiz começava a ser ignorante, no caso, falando que ia botar para fora, falando que era para calar a boca. Ele foi afastado ali, ele e o Bandeira e o assistente dele foram afastados. E ele conduziu muito mal o jogo. O lance do Jonas foi bizarro. Ele querer justificar um erro com outro, não existe isso. Ali o cartão amarelo, se fosse, era para ser pro Henrique, não pro Jonas. Ele foi lá, colocou um cartão amarelo depois num lance que não era passível de amarelo, porque ele foi só na bola, no meu ver. Ele foi só na bola e deu amarelo. Aí criou uma confusão que os jogadores do Botafogo ficaram muito revoltados com isso, porque seria o segundo cartão. E eu acho que no lance também do Vinícius Júnior, ele botou pra fora já pra apaziguar os ânimos ali. Se ele não desse o cartão vermelho ali, ele já tinha perdido totalmente o jogo. Mas escorregando ou não, foi falta. Ele querendo ou não, fez falta. Isso me lembrou, não sei porquê, um lance da Copa do Brasil, Vasco e Flamengo, que o Valdir Papel escorregou na chuva, derrubou o Lamoura e foi expulso. Foi o jogo do empurrão? Foi. O jogo do empurrão do Renato Gaúcho, né? Não, o cara não teve intenção, mas foi falta. Foi carrinho por trás, expulsão. Coisa que é regra. Voltando para o assunto principal do nosso programa, eu gostaria de saber do menino. Pode falar. Não, é porque vocês estão falando do Vinícius Júnior. A Leda comentou aqui agora sobre alguns pontos que tem muito a ver com a nossa sociedade, que a nossa sociedade vive. Eu acho muito engraçado que a gente criou muita polêmica no entorno desse jogo, e a imagem do Vinícius Júnior saindo e a mulher de frente pra ele, que fala seu neguinho e trata ele de uma forma. Eu saí do jogo, eu tava no jogo trabalhando, eu saí do jogo conversando com a Monique Danello, que é outra repórter que tava lá com a gente. Eu falei, o mais impressionante disso tudo é que se você perguntar pra maior parte das pessoas, elas talvez não achem que aquilo seja um racismo. Sim, talvez elas, ali no campo, na arquibancada, elas teriam o mesmo tipo de atitude daquela senhora. O Thales Machado postou isso no Twitter dele após o jogo, e nos comentários já havia muita gente falando, pô, Thales, você nasceu na Tijuca, isso é normal, pô. Chamar de neguinho no meio da rua. Esse é o problema. Para as pessoas é uma coisa normal, né? E aquela imagem é uma imagem muito forte, né? E tu pensa, um menino da idade dele, olha quanta coisa ele já vive, quanta coisa ele já sofreu na vida dele. E aí é o que a gente estava levantando de o futebol ser muito reflexo da nossa sociedade, é isso, né? E não é a primeira vez que ele passa por isso. Não, no Newton Santos é a segunda vez. Aliás, eu não vou esquecer nem tão cedo desse episódio, do anterior, porque eu fiquei até 2 horas da manhã nessa situação no Newton Santos, esperando que foram buscar o torcedor que falou, e aí o torcedor teve que ir pro G-Crim, e aí a gente teve que ficar lá, o jogo acabou, a gente ficou lá horas esperando pra no fim das contas morrer, né? Você não vê nada falando sobre isso, e no dia seguinte já estava tudo contornado, enfim. É muito triste. E o pior que foi no jogo da volta, esse aí foi um jogo de ida da Copa do Brasil em 2017. No Newton Santos, e na volta tivemos outro caso de racismo no Maracanã, né? Contra um funcionário do Maracanã. Ou seja, é o que a Aline acabou de falar, isso se perde no tempo bem rápido, e daqui a pouco a gente vê outro caso de racismo,
e outro caso de homofobia, como a gente viu no clássico em Cuiabá, a torcida do Flamengo, toda hora que o goleiro do Fluminense estava a bola, que estava bicha, que é algo que a gente importou do futebol mexicano, que é uma coisa horrenda. Enfim, eu gostaria de saber do Mulheres de Arquibancada se elas sofrem algum tipo de deslegitimação por um movimento ser feminino. Vocês sentem isso? Alguém tentando tirar credibilidade só porque o movimento é feminino? Sim, isso aí vai sempre existir, por enquanto. É isso que a gente tenta combater, pelo fato de ser mulheres, entendeu? Quando a gente foi fazer o primeiro encontro, muita gente torceu contra. A gente entrava na arquibancada e eu via aquilo assim, você vai lá para aquele encontro de São Paulo, né? Você que está organizando, isso vai dar em nada, tudo alemão, vocês vão sair no pau. E foi bem ao contrário, teve uma sororidade incrível. A gente nem esperava, na verdade a gente tinha receio por conta da rivalidade, né? Flamengo e Vasco, Palmeiras e Corinthians, Guarani e Ponte. A gente esperava que realmente ficou aquela coisa. E lá no momento foi completamente ao contrário. A gente viu o corintiano subindo no palco e sendo aplaudida por palmeirense, vascaína subindo no palco. Foi uma só representante do Vasco, infelizmente. E ela travou na hora, ela começou a chorar, eu subi, abracei ela. Falei, tô aqui, calma, vamos lá, vamos contar a tua história, vamos contar a tua luta. E a gente tá aqui pra isso. Então, assim, na verdade, tenta todo o tempo, sim, pelo fato de ser mulher. Mas a gente tá ali pra dar a cara a tapa mesmo. Pra mostrar que a gente vai continuar. A Brenda tem aqui uma pergunta pra vocês. Ela quer saber como vocês foram recebidos pelas torcidas e como são feitas as denúncias sobre machismo de vocês. Como vocês reportam essas denúncias ou esses casos? Então, depende muito. Tem casos que, se for feito por um integrante de torcida, a gente leva para a diretoria. Agora, tem casos que, vamos supor, se for chegar a ser uma agressão, coisa, é 180, cara. É denunciar mesmo, abrir boletim de ocorrência e pronto. Agora, assim, foi de torcida para torcida. Por exemplo, a minha apoiou. A maioria das torcidas apoiaram. Agora, teve torcida que não deixou o integrante ir. Pode falar o nome? Foi uma torcida do São Paulo. Eles não deixaram nenhum integrante deles ir. Já a outra deixou. Teve a menina que foi, inclusive, ficou na organização com a gente lá, ajudou pra caramba. Agora teve uma torcida do time do Clube de São Paulo que proibiu os meninos de irem. Você acha que é um pouco de receio, de medo dessa torcida, de perder um pouquinho da relevância? Não sei, perder o espaço um pouquinho? Não de perder o espaço, mas a rivalidade lá ainda... eu acho que é muito pior do que aqui no Rio. Então, assim, pra eles é que vocês não vão se reunir com o alemão e pronto, acabou. É a ordem deles. E as meninas, é o que a gente fala, a gente não incentiva as meninas a baterem de frente com a diretoria, até porque a gente sabe que a diretoria, que torcida organizada, ela tem uma hierarquia. Mas a gente incentiva, sim, elas lutarem para conquistar o espaço que nem deveria existir luta para isso. Porque elas só não têm esse espaço porque elas são mulheres. Então, assim, é uma coisa ridícula de pleno século XXI a gente ainda ter que lutar diariamente contra isso. A gente aqui no Rio de Janeiro tá vendo nas arquibancadas um movimento diferente de se torcer, que são as barras, né? Os 4 times do Rio de Janeiro têm as suas barras. Eu gostaria de saber de vocês se essas barras elas tratam as mulheres de uma forma diferente das torcidas organizadas, tradicionais. Por exemplo, o Botafogo tem a Loucos e tem a Fúria, e são 2 torcidas de perfis de torcer diferentes. Vocês sentem que essa diferença também está no tratamento com mulheres, com negros, com população LGBT? Ou não? Não. Nesse ponto, você citou a Fúria, né? Isso. E a Loucos. E a gente tem 2 organizadoras do movimento Mulheres de Arquibancada com a gente, que inclusive uma é da Fúria, que é a Carlinha, e a outra é da Loucos, que é a Tainá. E assim, é igualdade, entendeu? É igualdade sim. A gente até fala, graças a Deus aqui, a gente não tem tanto problema, entendeu? Mas tem outras torcidas que existe esse problema? Aqui no Rio nem tanto. Teve uma torcida, por exemplo, que a gente não tem representante nenhuma no movimento, que é uma torcida do Vasco. Que Pode falar o nome? A Força Jovem. A gente não tem representante nenhuma delas no movimento, porque não quiseram participar mesmo. A gente tenta a todo momento buscar. Aí tem a Kelly, que é da Força Jovem Independente. A gente tem da Ira, que é a Verinha, e a Karen. Mas eu tenho também agora acho que é GDA, a gente também conseguiu um contato com as meninas, elas vão participar do primeiro ponto estadual. Agora, assim, da Força Jovem a gente ainda não conseguiu. Inclusive, a gente teve uma reunião com o JEP, só as meninas,
E eles até brincaram com a gente falando disso, falando assim, quero ver vocês conseguirem trazer as meninas da Força Jovem para caminhar do lado de vocês do jeito que vocês estão caminhando. Eles até brincaram com a gente em relação a isso, porque realmente essa é uma coisa difícil de trazer pro movimento e fazer elas entenderem o movimento. A Aline aqui está sendo elogiada pelo Danilo Silva dizendo que é seu fã. E a Andressa, ela fez uma pergunta aqui, a Andressa que trabalha aqui conosco, ela quer saber se você já sofreu algum tipo de assédio por ser mulher enquanto estava trabalhando. E se você acredita que esse tipo de episódio pode ser revertido. Eu comentei aqui anteriormente, né? Do dirigente, né? Pra mim, é assédio, né? Não tem muito jeito. E a gente acaba sofrendo isso de várias maneiras. A gente sofre da torcida em geral. Você passa no campo andando, quando a arquibancada tá cheia, você é duas coisas. Ou você é gostosa ou você é piranha. São dois adjetivos só. Ou todo mundo vai gritar gostosa, ou todo mundo vai gritar piranha. Então, assim, a gente tem que conviver com isso dia a dia. Isso é muito triste. Essa aqui, obviamente, é uma forma da gente brigar por esse tipo de coisa. Mas é muito difícil você ser mulher, sobreviver no jornalismo esportivo e não ter nenhum tipo de assédio. O assédio tá em pequenas coisas que você não enxerga, às vezes. Tá no comentário que alguém vai colocar na sua foto, gostosa, linda. Tá em todos os pontos, né? A gente falou já disso aqui, ó. Tá muito dentro da sociedade. A gente vai demorar um tempo pra, se Deus quiser, um dia a gente vai conseguir, mas a gente vai demorar um tempo pra se livrar de tudo isso. Mas a gente diariamente sofre. Sim. No Netflix tem um documentário bem interessante falando um pouco sobre como esses comportamentos machistas atrapalham também as crianças que são homens. O nome do documentário é The Mask You Live. Depois eu vou até deixar aqui na descrição do vídeo, e mostra um pouquinho como alguns clichês que são passados pelos pais para os filhos, eles acabam prejudicando a criança e tornando a criança violenta no tratamento com as mulheres e, enfim, acaba replicando os xingamentos que vocês escutam diariamente. E eles falam muito como os pais, eles tentam mostrar para as crianças que eles precisam entrar no esporte porque o esporte é coisa de homem, é algo que vai trazer masculinidade e que não é legal eles mostrarem sentimentos. Você não pode ter seu melhor amigo não pode ser um homem, você não pode tratar uma mulher com respeito. É um documentário interessantíssimo, eu recomendo. Quem postou isso no Twitter foi a Aline Vasconcelos, que é apresentadora da CBN, Tatiana Vasconcelos, trabalhou na Band News também, ela deu essa dica, então eu recomendo muito para quem quer ver também como o machismo lhe afeta as crianças também. Como acaba contaminando. Sem querer te cortar, recomendo duas coisas interessantes. É um livro do argentino chamado Masculinidades, Eduardo Arquette. Porque quando você pensa em feminilidades e todos os preconceitos, tem que se pensar que a masculinidade também é plural e que ela também vai sofrer algum tipo de opressão. Porque a partir do momento que você estabelece que homem é isso, todas as outras formas de masculinidade, elas são colocadas para baixo. Isso acontece no futebol. Existe uma masculinidade hegemônica no futebol. Como é que ficam as outras? Né? Então existe esse processo também. E aqui no Brasil a gente tem lá no Rio Grande do Sul Gustavo Bandeira, meu amigo, um pesquisador maravilhoso. Ele tem um livro, vai lançar um livro derivado da tese dele, que ele mostra como os estádios do futebol, ele chama de currículo de masculinidade, pedagogicamente forma indivíduos, sejam homens ou mulheres, machistas. Então, são formas de aprendizado. Porque é impressionante, eu vou no estádio eu fico vendo os pais ensinando os filhos. Quantas vezes a gente não ouve a frase, filhas. Aqui você pode xingar. Exatamente. Aqui é como se ali fosse um uma terra outro... sem lei, né? Exatamente. É incrível. Eu não tem necessariamente a ver com machismo, mas tem muito a ver com essa ideia de como a cultura é passada do pai para o filho dentro do estádio de futebol. Quando aconteceu aquela confusão dentro de São Januário, que ali virou realmente um cenário de guerra no jogo contra o Flamengo, eu estava lá. E antes da bola rolar, teve um ponto que me chamou muita atenção, que depois de uma coletiva com o ex-presidente Eurico Miranda, eu citei isso. De como a sensação é de que a coisa é cultivada, tudo ali é cultivado. Passaram umas crianças, as crianças deveria ser sub-10, mais ou menos. Tinham acabado de ser campeãs de algum torneio.
fizeram a volta olímpica, como é de costume antes de uma partida. Quando passaram na frente da torcida do Flamengo, as crianças tinham 9, 8 anos, dando o dedo do meio, gritando palavrão. Falei, gente, uma criança de 8 anos que é estimulada a fazer isso, que cidadão ele vai se tornar? E eu acho que é tudo bem por aí, né? Como se ali o estádio fosse uma terra sem lei. Eu costumava... Teve um episódio, acho que em 2013, um jogo entre Botafogo e Atlético Paranaense no Maracanã. E, enfim, eu fui, foi muita gente da minha família, muita gente mesmo, pelo menos umas 10 cabeças. E eles ficaram assustados com o meu comportamento no estádio de futebol. Como eu sou bastante calmo em casa e no tratamento com eles, como eu me transformava ali. Eu xingava todo mundo, eu berrava, eu saía correndo pra lá e pra cá. E eu argumentava pra eles e falava, olha, aqui é o lugar que eu me permito não ser eu. E como isso aí é levado a ferro e fogo, né? As pessoas se permitem, às vezes, não ser ou ser elas mesmas, né? A gente não sabe se elas são aquilo mesmo ou se elas ali têm apenas um refúgio. Então isso é bastante curioso. Hugo, por favor, tem uma pergunta? Hugo Gervásio aqui, repórter do Tabela Carioca. Queria comentar com a Aline que eu fui no Maroflá e você estava fazendo a cobertura e lá no meio da torcida eu ouvi coisas do nível que você já deve saber como é que é, né? O pessoal comenta sobre as mulheres no jornalismo. Queria saber se você ouviu aquilo e o que você sentiu naquele momento. Olha, a gente já passei por situações assim várias vezes. Normalmente, se eu estou entrevistando alguém e alguém fala pra mim alguma coisa, a minha atitude é responder imediatamente. E o que acontece quando eu ouço, eu viro e falo, eu tô trabalhando e eu quero respeito, e eu quero que vocês me respeitem. É o que eu falo. Só que a gente também, de certa maneira, se sente um pouco enforcada, porque você olha quantas pessoas são, quantos homens enormes são, e quem é você. Muitas vezes, infelizmente, é melhor você fingir que você não ouviu. Isso é triste, mas é a melhor coisa a se fazer, porque tá quadra, você não sabe o que pode acontecer, principalmente numa situação como essa. Ali o Aeroflá, normalmente, não tem tanta segurança. São muitos torcedores enlouquecidos para fazer festa. Então, o ideal é você aparecer o menos possível, né? E ali fica um cordão, às vezes você tem que passar ali no meio, e aí é que tem muito grito. E eu costumo ter essa postura. Se eu ouço muita gente falar gostosa, é a primeira coisa que eu falo. Olha, gente, esse aqui é meu trabalho. Eu tô aqui porque é a minha maneira de sobreviver e eu quero que todo mundo me respeite por causa disso. Eu acho que às vezes é fundamental que a gente se coloque, independente da situação. Porque só a gente se colocando que as coisas vão poder mudar e a gente vai conseguir mais respeito no nosso dia a dia. Léo? A Aline falou uma questão que me chamou a atenção, que ela falou assim, no estágio ou a mulher chamada de gostosa ou de piranha. Isso também, inclusive, é um reflexo da própria história mesmo, no Brasil em matéria, porque existe um historiador, o nome dele é Paulo Resutti, e ele fala que, infelizmente, na história, a mulher ou é lembrada como santa ou como a devassa. Nunca se fala da mulher estadista. O papel dela sempre é lembrada como ou a devassa ou a santa. E eu acho que esse é o reflexo, né? Inclusive. Eu queria te perguntar, você tá falando muito se você já sofreu algum tipo de assédio de torcida, e você já falou que sim, inúmeras vezes. E quando você vai fazer alguma matéria, o centro da atenção, ou a pessoa que você vai entrevistar, ou um jogador, você já sofreu esse tipo de constrangimento? Eu acho que tem muito a ver com a nossa postura, né? Quando a gente se coloca de uma maneira respeitosa, a tendência é que o outro respeite a gente. Eu acho que isso na minha carreira sempre aconteceu muito. O que existe é jogador às vezes pegar telefone com o assessor, e aí você tem que cortar, e você tem que tentar manter um distanciamento. Mas, no geral, eu acho que eles também entendem que a gente trabalha com imprensa, a gente é mídia, então eles às vezes também recuam um pouco. Mas tem alguns casos de jogador que às vezes vira e fala, você pede pra falar, com você claro que eu vou falar, sabe? É o que eu tava dizendo antes. São coisas pequenininhas, né? Que na hora as pessoas estão rindo, estão achando engraçado, mas não deixa de ser um assédio, né? Leda, o papel como educador, a gente consegue tirar por completo essa cultura dentro de sala de aula, ensinando com matérias, mostrando um pouquinho mais da relevância das mulheres, mostrando como existiram mulheres no esporte que foram importantes, e batendo um pouco na tecla do que o Léo falou, que não são só o céu ou o inferno, que tiveram mulheres que foram importantes para o esporte. Dentro de sala de aula a gente consegue combater o machismo e, enfim, outros tipos de preconceito, ou não? É algo que é estrutural e vem desde o berço?
Eu não me sinto uma educadora. Sério, eu não consigo me sentir uma educadora. Eu acho que eu sou professora. Porque eu acho que educadora é um conceito que ainda tem que ser repensado no Brasil. Mas ok, dentro de sala de aula, o que você pode fazer, que é importante, é problematizar o que é naturalizado. Machismo é naturalizado, certas ideias são naturalizadas. O Brasil é o país do futebol, eu desnaturalizo. Não é. Você daquela... Não é assim. Sabia que havia um tempo que não era assim? Então, desnaturalizar, lidar um pouco com a ideia de invenção das tradições do Eric Hobsbawm. As coisas são inventadas no sentido de que elas são criadas num determinado momento, socialmente compartilhadas, culturalmente fomentadas. E eu tento mostrar também, existe um equívoco que eu acho impressionante na fala das pessoas e de muito comentarista de esporte que eu ouço muito rádio. Se a cultura não muda, cultura vem do que a Aline falou, da ideia de cultivo. Cultivo. A gente precisa cultivar novas formas de sociabilidade, novas formas de interação. Porque há tempos atrás o futebol feminino foi proibido em 41. Hoje a gente tem uma seleção brasileira. Né? Eu tô lá na minha aula de jornalismo esportivo hoje, eu mostrei como os clubes dificultaram a entrada de negros e pobres. Hoje em dia, celebra-se o estilo brasileiro a partir da presença do negro. Então isso tudo muda com o tempo. Leva tempo. E às vezes é preciso um enfrentamento muito grande. E a gente está vivendo um período que alguns políticos tentam tirar essas discussões de dentro da sala de aula, né? Sim, isso é um momento difícil, porque é complicado você pensar que a escola não possa ser um lugar, e pensando também a faculdade, mais ainda, não seja um lugar que seja feito para abrir os horizontes dos alunos, das pessoas que estão. A gente tem um conceito de educação, às vezes, muito disciplinador. Educar é disciplinar. Às vezes você precisa tirar a disciplina no sentido de reestruturar, abrir a mente dos alunos para outras coisas. Entendeu? Agora, se for uma escola para você chegar e professor, não, é assim, 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 você vai ser assim, nunca haverá. Mas a escola brasileira sempre foi assim. A formação dela, a origem dela é essa. A gente precisa de uma escola que problematize tudo. E para problematizar é necessário se falar de todos os assuntos que são vividos. Então as pessoas estão querendo excluir a vida dos alunos da escola. É isso? Vou excluir sexualidade. Então não tem sexualidade. Ele é o quê? Vamos excluir discussões de raça. Então a raça morreu no Brasil. Vamos excluir discussões de gênero da mulher. Porque não existe na sociedade. Você vai transformar o quê na escola? Numa distância, num abismo da vida do aluno com a escola, mais ainda do que já existe. Isso sem falar de vários problemas. Aline, no início do programa você citou o exemplo da Tainá Espinosa, que já participou do Jogando em Casa. O que você acha que falta para se tornar um cenário mais comum, mulheres comentaristas, e não ser mais uma surpresa? Eu acho que o cenário já está mudando, né? Se a gente parar para olhar, tem um ponto positivo e um ponto negativo nisso. O ponto negativo nisso estão colocando mulheres porque querem que a sociedade olhe e fale, olha só, nesse programa tem mulher. Então a coisa está sendo um pouco forçada. E assim, com negro também. Com negro, com mulher, isso acho que fica muito evidente. Esse é o lado negativo. A gente tem que aproveitar o que é positivo disso, né? Que aí é entrar ali naquele espaço, mostrar a nossa competência e mostrar que a gente também entende de como todos os outros, e aí conseguir criar e fazer com que as pessoas deem mais credibilidade. Hoje eu estava em casa e eu estava vendo alguns canais, eu passei pelo Seleção Sport TV que tem a Ana Thaís, que hoje tinha a Ana Thaís. Ela briga ali com todo mundo de igual para igual. Então você vê, ela te passa credibilidade. Não sei se foi dessa maneira ou não que eles colocaram ela ali, mas é um bom exemplo. Então eu acho que todo esse discurso, toda essa discussão que a gente hoje coloca de ter mais mulheres no mercado, ela cria isso que é de uma maneira brusca, né? Ela meio que obriga a ter uma mulher ali naquele cenário. Mas eu acho que cabe a gente tirar o que tem de positivo nisso tudo. Só queria aproveitar que a Lida falou uma coisa interessante, que ela falou que a gente tem que enfrentar, né?
E é muito difícil, não é fácil. Eu acho que esse é o ponto que é legal o movimento delas, de criar essa conscientização, porque eu falei, quando eu comecei muito no susto, comecei muito aprendendo no dia a dia. E eu sempre ouvi muito e fiquei muito calada, sempre guardei muito pra mim como se fosse uma coisa natural. E não é. A gente não pode achar que é uma coisa natural. Não tem tanto tempo que eu comecei a ter essa postura, de virar e falar, olha, me respeita, aqui é meu trabalho, você tem que me respeitar. Eu acho que depende, nesse ponto, a gente tem que entender que a gente pode enfrentar sim, né? E é difícil, não é fácil. Sim. E só posso complementar uma coisa, assim, em relação ao que você estava falando, dessa questão da obrigatoriedade da mulher estar. Eu acho que tem um lado realmente que soa assim, mas então é obrigatório, parece uma cota. Mas eu penso no sentido de que a partir do momento em que existe um gap criado e compartilhado socialmente, tanto da mulher quanto em relação ao negro, você pensa, quando as mulheres começaram a de fato a participar do jornalismo esportivo, por volta do final da década de 60, tinha a Rádio Mulher, a Rádio só de mulheres, durou 1 ano, 2 anos. Depois, década de 70, tínhamos mulheres pingadas no jornalismo esportivo. Aí você vai ver por quê. Aí isso está ligado à história da mulher na entrada no mercado de trabalho, né? A mesma coisa em relação aos negros. Mas por que tem que ter cota, por que tem aquilo? Gente, um país que foi escravocrata, solta os negros, lança esses negros nas ruas, sem dar nenhuma oportunidade, importa imigrante e coloca esse negro numa situação de defasagem que ele não vai conseguir acompanhar, e é o mesmo caso da mulher, é o mesmo caso de diversas outras minorias. A gente tem a obrigação, sim, de dar espaço ao que antes não tinha, porque a gente tem que compensar esse gap. Não, e certamente é positivo, é o que eu disse. Eles estão dando o espaço, forçados ou não, a gente vai entrar ali, vai aproveitar e vai mostrar a nossa competência. Beleza, é isso aí. Eu queria fazer uma pergunta para a Aline. Você não acha que tem pouca visibilidade para os esportes femininos? Exemplo, futebol feminino. Eu tiro pelo meu clube, que é o Flamengo. O futebol masculino, eles ganham 2 uniformes por jogos e tem quantos quiserem para dar de presente, utilizar, enfim. O futebol feminino do Flamengo, que foi o único do clube do Rio campeão brasileiro, elas ganham 2 uniformes por ano. Você não acha que, e fora a mídia, que não divulga tanto, o próprio clube em si não dá a credibilidade que elas mereciam, você não acha que isso também é muito ruim para as mulheres em si, essa pouca visibilidade que os esportes femininos têm? Essa é uma briga que a gente, por exemplo, lá no Esporte Interativo tem. No Esporte Interativo tem vários rostos de personalidades do esporte. A gente briga pela mulher. A gente briga de ter mais caras de mulheres esportistas, que a gente sabe que existem muitas ótimas, que mereciam estar ali também. Só que eu acho que nesse ponto entra muito uma lei de mercado. E nesse sentido, talvez um olhar para melhorar seria essa situação de cota. Seria uma situação de alguém olhar e falar, precisamos dar mais visibilidade. Por que eu digo que é uma questão de mercado? O Esporte Interativo já transmitiu Copa do Mundo de futebol feminino, já teve direitos. Só que ainda, o que a audiência traz pra gente é que quem está em casa rejeita um pouco isso. A maior parte das pessoas que assistem os canais de esporte hoje ainda são homens. E a gente está discutindo aqui, o machismo ainda está muito intrínseco nesses homens. Então, o que acontece, e aí olhando com o olhar do empresário, para a mídia dar mais visibilidade, é um pouco isso, né? É um pouco de, poxa, eu vou gastar um dinheiro com isso e eu não vou ter esse retorno. Por isso que a questão da cota, nesse sentido, seria legal. O que o Flamengo fez com o time de futebol feminino foi bom, porque até pouco tempo não existia time de futebol feminino aqui no Rio. Em São Paulo é um pouco mais forte. Não, mas o Flamengo recentemente, que ele pegou algumas meninas, formou um time e colocou para disputar um campeonato, não foi? Acho que foi o time da Marinha. Hã? O time da Marinha. Foi isso. Pegou o time da Marinha, foi isso. Porque para ele também, financeiramente, é melhor. E aí, quando o Flamengo pega e faz um negócio desse, o cara que é torcedor do Flamengo vai torcer para qualquer pessoa que esteja com a camisa do Flamengo. Então, é um ponto positivo do clube olhar e fazer isso. Então, se tornar um movimento dos clubes, se todos fizerem, criasse uma rivalidade, o empresário olhar para aquilo, eu acho que precisa de um movimento de muitas partes da sociedade para a coisa poder dar um pouquinho mais certo. Por exemplo, a Conmebol, ela exigiu
a partir, acho, não sei se é de 2019, 2020. 2019. É 2019, né? Só disputa o clube que tiver um time feminino. Então, assim, esse tipo de coisa que a gente talvez, precisa. de repente, a CBF fizesse alguma coisa parecida, talvez, de repente, a visibilidade do futebol feminino não aumentaria? Não, certamente. E é esse tipo de cota que eu tô dizendo que a gente precisa, né? Mas Aline, a gente, e pra ler pra todos que querem responder também, a gente não pode cair num lugar perigoso que é os clubes tratarem com negligência obrigação. Então vamos privatizar aqui uns jogadores da Marinha aqui, que vai botar o nosso uniforme e vai jogar. E ser tratado de maneira negligente. E não ser algo profissional. Pensar numa estrutura. Não, vão jogar porque vão ser independentes, porque vão ser tratados como o time masculino, porque se a gente tratar bem, elas vão conseguir espaço, vão conseguir torcida. Não me parece que esse tipo de obrigação cria um pouco a negligência dos clubes em relação ao futebol e a outros esportes? Se não houver a lei, ela existe, né? Mas a lei, ela pode ser muito bem burlada. O Flamengo, ele tem o time, mas não é o clube que sustenta. Pegou um time da Marinha. Não é o clube que investiu dinheiro, não é o clube que enfim, tá fomentou, né? Lado. Exatamente. Isso é muito problemático. Como houve, assim, Santa Cruz, houve um boato que Santa Cruz ia criar um clube feminino. Santa Cruz, se eu não me engano, veio a publicidade. Só foi uma mentira. Se apropriaram da nossa marca. Mas a gente não tem clube feminino nenhum. Então é muito fácil burlar essa lei. A lei por si só, ela não basta. Tem que ter um cultivo maior. E eu concordo com a opinião da Aline. Tem que haver um campo de intercâmbio entre mercado, produto, público, consumidor, porque estamos de fato nisso. E isso junto também com uma consciência da necessidade de novas práticas esportivas. Porque o futebol feminino, eu acho que ele compartilha da negligência em relação a vários outros esportes. Entendeu? No Brasil se olha muito pro futebol. Muito pro futebol masculino, né? Só isso. Masculino. Aí você vê o sub-20, ainda passa, mas vários jogos sub-20 que eu vi, não tinha ninguém no estádio. Aí quando a seleção brasileira perde, está faltando investimento no sub, sei lá o quê, mas ninguém assiste, ninguém liga pra isso. É muito o sub-20 eu até vejo um movimento um pouco diferente. Essa coisa de muito intercâmbio de técnicos e dirigentes, essa coisa de trazer o que a gente acha que é o sonho, a base do Barcelona, que joga igual desde que é pequenininho e sobe, aí quando o camisa 10 que vem da base é exatamente o que encaixa no teu time. Essa coisa de sonho já é muito comentado hoje. O Flamengo tem muito esse objetivo com essa nova diretoria, é ter essa base casada demais. E eu ainda acho que ainda tem um outro ponto, que aí a base hoje, o sub-20, é muito mais bem tratado do que o futebol feminino profissional. Com certeza. Né? Porque eles já conseguem olhar para a base de uma maneira diferente, mas certamente o futebol feminino, a gente fez uma menina que trabalhou lá com a gente, a Thaís Lima, que defende muito também essa bandeira, ela fez umas matérias exclusivas e era triste assistir. Os campos eram lamentáveis, não tinha ambulância no estádio, sabe? A situação é realmente lamentável. Por favor, ali o amigo que tá com a camisa linda do maior time da América do Sul, camisa do Racing, que vai golear o Vasco aqui em São Januário e lá no Cininto também. Concordo. Então, eu havia realizado um trabalho ano passado relacionado ao futebol feminino. E aí eu tive a sorte de entrevistar algumas jogadoras do Flamengo, Flamengo Marinha. E elas realmente me disseram isso, que tipo, elas foram chamadas pela Marinha, então como elas não poderiam representar a Marinha fez essa sociedade com o Flamengo para elas representarem algum clube e poder assim jogar o Campeonato Brasileiro. Só que o que eu vejo a respeito disso, que eles precisam da mídia de alguma forma. A mídia não dá apoio. Então, tá, beleza, não tem o mesmo retorno de mercado que tem o futebol feminino, mas eu lembro que eu fazia até um comparativo com outros esportes, por exemplo, até o vôlei e o basquete, o esporte, o basquete, o vôlei feminino, tem muito mais visibilidade que o futebol feminino. Ou seja, o machismo ele é muito mais intrínseco até no futebol. Sim, existe isso.
Até mesmo que competições de vôlei feminino existem há muitos anos. Competições femininas de futebol são mais recentes. E também no caso tem do isso. Brasil tem muita tradição, né? O vôlei, eu acho que isso tem muito. Conquista, tradição, medalha, faz a pessoa se apaixonar muito mais. E no caso do vôlei isso existe muito. O gancho foi ótimo. Caio, quer falar mais alguma coisa? Não, eu ia perguntar a ela, por exemplo, que em outros países como a Rússia, Estados Unidos, o pessoal assiste. Por que aqui a gente não... A gente tem essa impressão que o futebol feminino dos Estados Unidos ele tem mais importância do que o futebol masculino, pelo menos em seleção, né? Isso é bem louco de se pensar, né? Até em tradição também. Quem vence nos Estados Unidos é o time feminino, que ganha medalha de ouro, que é campeão do mundo. Eles consideram o futebol, o soccer, pra eles consideram como um esporte de mulher. Também, então também também tem um preconceito por trás disso. Agora, tudo nos Estados Unidos vai dar mais audiência do que é feito no Brasil. O futebol, o soccer deles, masculino, tem mais público que o nosso. Bem mais. Eles sabem fazer muito bem, né? Então, eles conseguem tornar qualquer coisa interessante, até mesmo porque, de fato, a gente tem uma sociedade esportiva ali, que apoia vários esportes, que gosta de viver esportes. Eu tava pensando justamente sobre isso. Eu tomei um susto quando vi os Estados Unidos no quadro de medalhas das Olimpíadas de Inverno. Impressionante. Os caras disputam tudo. Tirando o futebol masculino, de resto, eles conseguem ter uma dominância muito grande. E é interessante como eles conseguiram criar algo em conjunto com as universidades, né? Eles se alimentam, os times de NFL, de NBA, da Major League Baseball e da NHL se alimentam de jogadores que vêm de universidades. É meio que um modo de você criar uma ascensão social para quem não tem muito, para quem só tem o esporte para ascender socialmente. Então isso é interessante. Por mais que tenham muitos problemas, a gente discutiu esses problemas semana passada com o Renato aqui e com o Arnaldo, que tem muito dinheiro rolando, tem muitos problemas. Mas assim, há um modelo aí que é interessante e que poderia ser replicado aqui no Brasil. E os esportes universitários aqui no Brasil sucateados. É um sufoco. Aqui a gente não tem uma cultura esportiva universitária. É algo bem triste. E é muito uma roda, né? Como a gente estava falando, é um ciclo. Lá tá na universidade, lá tá tratado na cultura de uma maneira diferente e os caras sabem cuidar disso como um produto. É impressionante o que eles conseguem transformar qualquer tipo de partida. Um dos maiores desafios da minha carreira foi no início do ano passado que eu pude cobrir um Super Bowl. Que foi o Super Bowl 51, que foi aquele do Patriots, que foi... Falcons, né? Contra o Falcons, isso, que foi algo absurdo, né? Foi um jogaço. E era um esporte também que eu não tinha tanto contato, então foi um desafio muito grande pra mim. Quando eu cheguei lá e olhei pra aquele tipo de evento, aquilo é impressionante, sabe? O evento é maior do que, falando como evento, o que eles conseguem criar, na minha opinião, é mais impactante do que a Copa do Mundo. É mais impactante do que a Olimpíada, do que eu vivi de cada uma delas. Então ainda tem isso, né? Eles conseguem fazer o produto deles ser importante. Eu acho que é tudo um ciclo, né? Porque é legal pra TV transmitir, é legal pro cara ir assistir, é bom pro cara que tá começando naquilo tudo. Eu acho que são vários pontos diferentes que tem que entrar na mesma roda pra fazer dar certo. A gente falou sobre vôlei e a equipe do Tabela Carioca faz a cobertura da Superliga masculina e feminina de vôlei. No feminino, o Sesc, que é segundo colocado, enfrentou o Vôlei Nestlé, quarto colocado. Na sexta-feira venceu por 3-7-1. O Léo Jagged esteve lá, Léo? Estive lá, cobrindo o jogo. O jogo que começou surpreendendo, porque o Nestlé venceu com facilidade o primeiro set do Sesc Rio. Surpreendeu pelo elenco e pelo Sesc que está jogando em casa. E realmente foi muito fácil. O Sesc Rio perdido na quadra, falhas de bloqueio, parava no bloqueio adversário, começou muito forte o bloqueio do Nestlé. Mas aí acabou o primeiro set, o Bernardinho deu uma bronca ali nas meninas, elas voltaram mais ligadas pro resto dos sets e começou a jogar em cima do erro do adversário. Eles começaram a aproveitar que a Mari Paraíba estava muito mal no jogo, ela errou tudo, ela simplesmente errou o jogo inteiro e começaram a jogar a bola em cima dela. E aí eles começaram a criar confiança para os próximos sets e venceram com facilidade o jogo. O Fluminense foi até São Paulo e venceu por 3-7-1 o SESI. O Fluminense volta à quadra no dia 10, no próximo sábado, contra o Minas. Já no masculino, o time do Sesc recebeu o time de Montes Claros. No Tijuca Tênis Clube, o Hugo Gervásio esteve lá. Hugo?
Não precisa falar não, só tô comentando aqui o nome, tá na pauta. Você me olhou com a cara assim que eu estive lá? Quem me viu mentiu, tu olhou com essa cara assim, né? Enfim. E na NBB, o time do Arnaldo que esteve aqui, o Botafogo, tomou uma surra do Paulistano, 102-64. Eu não sei qual é a diferença aqui em matemática, mas dá quase 50 pontos. Eu não sou muito bom em matemática, devo confessar. Enfim, vamos falar um pouquinho de futebol internacional. Teremos Liga dos Campeões amanhã. Eu gostaria de saber da Aline o que ela está achando da cobertura da lesão do Neymar. Está enchendo o saco ou não? É uma situação interessante. Eu gosto de ir um pouquinho do contra. Quando ninguém presta atenção, eu acho que justifica a cobertura em cima do Neymar. Você acha que isso justifica esse alvoroço todo? A minha resposta vai com uma pergunta. Você, no ano da Copa do Mundo, se interessa por saber cada passo do Neymar? Você se interessa por saber o que está acontecendo com o Neymar? É provável. Você se interessa? Sim. Eu acho não que só o Neymar, do Messi, do Cristiano mas Ronaldo. O Neymar é o cara que pode definir a Copa do Mundo pro Brasil, né? Eu acho que a resposta está muito aí, na necessidade das pessoas. Olha as redes sociais do Neymar, olha a figura que o Neymar se tornou. Eu acho que as pessoas exigem um pouco isso, assim, todo mundo quer saber. A gente pega as perguntas de rede social, todo mundo quer saber do Neymar, pergunta do Neymar, é tudo do Neymar o tempo inteiro. E principalmente no ano de Copa do Mundo, da maneira como foi, eu acho que é por isso que se dá essa cobertura desse tamanho. E hoje em dia a gente ainda tem esse ponto, às vezes, do inatingível, né? É tudo muito secreto, tudo muito fechado, e isso acho que desperta ainda mais o interesse das pessoas. Certamente, às vezes, há um exagero, mas eu acho que tá aí, a resposta é essa. É um pouco da necessidade das pessoas, é um pouco de quem ama o esporte e quem ama o futebol, querendo saber do principal nome do Brasil hoje. Eu acho que, além disso, o Brasil ainda tem aquela imagem, primeiro, do Neymar fora da Copa, depois da contusão que o Zúñiga causou. E outra pelo fato da partida do Real Madrid e PSG, que sempre falado, um mês antes da partida já estão falando, já estão cobrindo o jogo, o bastidor, o que o Neymar come, como que ele tá com a Marquezine. Então, eu acho que isso fica muito puxado pra você que já tá acompanhando aquilo desde o início. Aí, amanhã vai ser de cirurgia. Não vai ser amanhã mais. O Neymar não quis. O Neymar teve umas 5 lesões segundo a mídia, né? Primeiro foi uma fissura. Não, primeiro era um mês. Aí ele falou assim, não, teve tempo, mas assim, o primeiro que eu vi foi uma fissura. Não, a primeira coisa que eu vi foi torcer um tornozelo. O metatarso eu vi lá no final. Isso. Eu aprendi o que é metatarso. Não, isso eu sei que isso é uma lesão comum que você não faz ideia. Todo time, todo ano, tem pelo menos uns 2 ou 3 jogadores que ficam afastados por lesão no metatarso. Educa também, então, o futebol, né? Acaba educando. Você tem aula de biologia, né? termos científicos. Ainda tem bom lembrar, parabéns. Você é gigante. Tem a questão também do Neymar não jogar novamente contra a Alemanha, né? Verdade. Que da última vez que ele jogou, o placar foi quanto, que eu não me lembro bem? Que ele não jogou? Foi quanto o placar? Vocês lembram? 7, né? Foi 7? Foi 7. Coisas assim. Foi na Copa do Mundo, não foi no amistoso. No Brasil, então, né? que a Alemanha tenha piedade, né? No Brasil, né? Eu acho que torna maior ainda o fato de estar numa semana de Real e PSG. Tipo, eu acho que tem muitos fatos pra isso, né? Real e PSG, quando saiu no sorteio, todo mundo, Jesus. Real e PSG. Assim, é agora, é onde o Neymar vai ter que fazer diferença, é onde o Neymar vai ter que mostrar por que ele foi contratado. É isso que ele escolheu pra ele. E aí no jogo crucial, no jogo decisivo, ele não pode jogar porque machucou com muitos pontos. Ainda entra também aquela polêmica se ele poderia se transferir pro Real Madrid, porque aconteceu isso depois o PSG ficou ainda mais, vamos dizer, fascinado com o Neymar depois da virada que o Barcelona, com 3 gols dele no final do jogo, fez chover praticamente. Não foi no Camp Nou, não foi foi no Parque dos Príncipes, né? O jogo foi no Parque dos Príncipes. Então, a virada histórica? Não, a virada histórica foi no Camp Nou, 6-1. Obrigado, você é gigante também. Então, o Neymar, com aquela mídia toda que estava dentro também do Real Madrid, criava também a especulação, tipo, se ele fosse aquele Neymar daquele jogo, será que ele sairia do PSG também para ir pro Real? Não, mas assim, o Real ficaria
também com essa vontade de trazer o Neymar, já que toda a janela especula com a saída do Cristiano Ronaldo, entendeu? Então isso tudo passa pela mídia, pelas pessoas que gostam de futebol. O William, eu ouvi também, assim, aproveitando a situação do Neymar, que a situação também gerou muito meme, né? E eu particularmente rio muito de um meme. Eu tô vendo, você riu bastante, continua rindo. A pessoa perguntou assim, imagina se no lugar do Neymar fosse o Royce. Quantas vezes... Verdade, é interessante. É interessante. Deixa eu te falar isso. Tipo. Só você riu, na verdade. É só porque só eu... Todo mundo aqui tá se perguntando. É só eu vejo Borussia aqui. Né? É verdade. Ficou até vermelha a criança. Infelizmente ficou vermelho, né? Seria outra Copa do Mundo do Roy, né? Verdade, ficou vermelho ele lá. Só ele, é impressionante. Enfim. E na Inglaterra o Manchester City segue batendo todo mundo. Impressionante o Guardiola. Tem alguém melhor que o Guardiola no mundo, Aline? Algum ser humano é maior do que o Guardiola no mundo? Olha, só o Roger Federer, né? Eu tô tentando ler o livro do Guardiola nesse momento. Tô tentando porque realmente tá bem difícil, porque ele fala de tática o tempo inteiro, ele vai, ele volta. Ele realmente, tu vê que tá no cara, assim, ele gosta de desafio, ele gosta de tentar o impossível, sabe? O que ele tá fazendo hoje no City é isso, né? E tá tornando o City um time imbatível. Anderson.